Fundação Lauro Campos recebe hoje, para debater a conjuntura, os desafios da esquerda brasileira, Guilherme Boulos, coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, aqui em São Paulo. Obrigado, Guilherme, pela tua presença conosco. Valeu, Juliano. Obrigado pelo convite. Guilherme, a crise no Brasil se aprofunda cada dia mais. Do ponto de vista dos movimentos sociais, quais os nossos desafios principais nessa conjuntura? Olha, Juliano, eu acho que nós temos dois descaminhos a evitar. O primeiro é que o Temer fique. Evidentemente, o governo está na lona, né? Não tem mais a menor condição de governar. É escandaloso o nível de evidência que se tem contra o Temer. Mas, mesmo que caia o Temer, há também um segundo risco, que é o de eleição indireta pelo Congresso Nacional. Que uma outra banda da burguesia, do empresariado, ali liderada e vocalizada pela Rede Globo, aposta hoje, né? Que, olha, o Temer sujou muito o processo, né? Vamos dar uma limpadinha no processo das reformas e talvez até torná-lo mais palatável e mais forte com um governo por via indireta que não tenha o passivo que o Temer carrega, né? Então, essa outra alternativa seria igualmente desastrosa para o movimento social brasileiro e para a esquerda, porque implicaria a manutenção da agenda, né? Para nós, não se trata apenas de derrubar o governo. Se trata de derrubar uma agenda política que é tão ilegítima quanto esse governo. Então, o programa que está sendo aplicado não cabe na democracia. O que está em jogo aqui é uma desertificação social do Brasil pelos próximos 20, 30 anos, se for aprovado esse pacote desastroso que querem aplicar. Portanto, esses desafios se sintetizam em três bandeiras. Fora Temer, direta já e contra as reformas. Então, a questão que nós precisamos colocar é o que faz com que a Globo se posicione pela queda do governo Temer. É um posicionamento explícito, editorial, inclusive, do jornal O Globo. A Globo não se posiciona ingenuamente, né? A Globo não se posiciona sem ter algum interesse político e econômico por trás desse posicionamento. E quando nós falamos da Globo, nós não estamos falando apenas do João Roberto Marinho. A Globo vocaliza a posição de uma parte da classe dominante no Brasil historicamente. Então, por que uma fração econômica, política e midiática da burguesia está defendendo a queda do Temer, mesmo sem ele ter completado o trabalho das reformas? Aí tem um projeto de longo prazo. Porque o que está derretendo hoje no Brasil não é apenas o governo Temer, é o sistema político da nova república. Esse sistema inaugurado na transição, no fim da ditadura militar, que foi um sistema de arranjos, de alguns contrapesos, da garantia quase de uma maioria oligárquica no parlamento e que funciona, a roda dele só gira com financiamento privado de campanha, sendo recompensado depois com favorecimento em estatais, com tudo isso que está sendo colocado à luz do dia. Vamos combinar que a esquerda brasileira já denuncia há 30 anos que essa é a natureza desse sistema político. Isso não é um acidente. Então, o que eu acho que uma parte da burguesia percebeu? Como já haviam percebido lá atrás, no declínio da ditadura militar, no governo Figueiredo. Olha, nós ainda temos poder. Controlamos o parlamento, nós controlamos as medidas econômicas do país. Agora, nós estamos perdendo a hegemonia. Eles perderam a capacidade de coesionar, de produzir maioria na sociedade. E isso, se de um lado traz riscos à direita, de uma antipolítica, de figuras como Bolsonaro, de outsiders à direita, isso também traz riscos de soluções por baixo. E a burguesia brasileira tem horror à imprevisibilidade, principalmente quando está em jogo a participação popular. Essa turma tem povofobia, né, desde os tempos da Casa Grande. Então, quando eles veem que tem um risco assim, eles se apressam para fazer um rearranjo por cima. Isso é a história do Brasil. Você acha então que a Globo, na verdade, percebeu que o fim do ciclo da nova República de 1988 está se consolidando e se antecipou? E se antecipou para propor uma solução. E eu acho que hoje essa operação tem papel protagonista do Judiciário, né? Não é à toa, né, que a Rede Globo tem um apoio incondicional à Lava Jato, e aliás isso é condição de sucesso da Lava Jato, de sucesso social, né? Se a Lava Jato não tivesse o respaldo que tem da Globo, de parte ainda da classe dominante, muito embora tenha pego uma outra fração, né, mas eu não vi a Lava Jato pegar os bancos até aqui, né? Agora, se não houvesse esse apoio, o Moro estava na geladeira do CNJ há 3 anos atrás, porque o que ele fez de arbitrariedade do ponto de vista processual e jurídico, né, só poderia se sustentar com um apoio midiático amplo como teve. E ninguém cria heróis nacionais para deixá-los despachando na primeira vara, certo? O que me parece? A Globo
está valorizando figuras do judiciário como salvadores da pátria, né? Fez uma aliança com o Ministério Público Federal evidente no último período e, com isso, pode se levar a uma saída da crise da nova república com o protagonismo dessas figuras do judiciário. Como o tema-chave da crise da nova república, pelo menos para a opinião social, é a corrupção, e o judiciário é hoje exatamente quem está sendo produzido como os heróis da anticorrupção, isso teria a capacidade de recobrar a hegemonia social. É uma hipótese, evidentemente, mas que eu acho que nós temos que observar com atenção e que nos ajuda a entender essa movimentação toda da Globo. Quando vazaram aí os áudios, primeiro a transcrição dos áudios, depois os áudios da conversa entre o Joesley Batista, da JBS, e o Temer, muita gente se perguntou por que aquilo estava vazando. Se, afinal de contas, o judiciário era parte associada, digamos assim, do golpe e da reforma por cima que as classes dominantes estão produzindo, porque que interesse eles teriam em divulgar aqueles áudios e ampliar a instabilidade política? Queria que você comentasse um pouco qual que você acha que é a agenda, do ponto de vista mais político, desses setores que hoje hegemonizam o judiciário. Um dia desses, o Dallagnol foi num congresso de radiologia, parece, os negócios. Ele agora frequenta tudo quanto é coisa. Arroz de festa do judiciário, total. Né? Daqui a pouco vai para a festa de criança, é agenda de candidato, né? E fez uma ironia dizendo, olha, agora nós somos golpistas dos golpistas, porque antes nós éramos golpistas e agora nós estamos contra os golpistas, né? Tentando embaralhar e combater o argumento de que a Lava Jato não age de forma facciosa. Eu acho que esse fato apenas confirma que esse setor do judiciário que comanda a Lava Jato, e aí, judiciário nós estamos dizendo um grupo de procuradores do Ministério Público, tanto da República de Curitiba como do MPF em Brasília, da turma do Janot, e um grupo de juízes, aí o Sérgio Moro lá na primeira vara e uma parte do Supremo, inclusive. Não é? Quando eles vão para cima do Temer, da mesma forma que já tinham ido para cima do PT de uma forma absolutamente persecutória e seletiva, eles mostram que eles têm um projeto político próprio, que não é que eles foram um instrumento do golpe apenas para botar o Temer e o PSDB no poder. Eles não são mais, como alguns são, né, vamos dizer assim, os líderes do PSDB no judiciário. Gilmar Mendes age. Exatamente por isso agora mudou o discurso em relação à Lava Jato, quando ela chegou no quintal da turma dele. Agora, a turma que de fato comanda a Lava Jato mostra que o tema deles é mais além. Eles agem em torno de um projeto político. Qual é esse projeto? Isso não se desvendou ainda, mas nós temos algumas pistas, né? Eles representam as 10 medidas contra a corrupção, uma série de posicionamentos que vão numa linha de fortalecer Estado penal, liquidar o que há de direito de defesa, legitimar medidas de exceção, aliás, textualmente dito pelo TRF4 em decisão quando questionado sobre abusos da primeira instância da Lava Jato. E as medidas traziam propostas como relativização de provas ilegais, restrição dificultação do habeas corpus, né? Então, ou seja, e isso evidentemente vai estar ligado a uma agenda econômica, né? Ninguém disputa poder só com uma agenda judicial e política. Então, a agenda dessa turma é limpar o neoliberalismo. Eu acho que evidentemente, há coisas por se mostrar, mas hoje o neoliberalismo está sendo aplicado de uma forma corrupta, de uma forma suja, de uma forma que não ganha apelo popular. Agora, se você botar, né, heróis nacionais da luta contra a corrupção, Moro, Dallagnol, Carmen Lúcia, botar uma turminha dessa para aplicar a mesma agenda, eles conseguem fazê-lo de uma forma ainda mais, ou seja, legitimada. Um novo consenso em torno da agenda liberal. Eu enxergo isso, Juliano, acho que é isso que se expressa quando eles acham... A Lava Jato age como um partido político, ela é faccional, não tem como não ver um projeto político em torno disso, por sincronia com outros acontecimentos da política, por vazamentos seletivos, pela escolha de mídias para fazê-lo, ou seja, é tudo muito organizado para que a gente possa acreditar em coincidências. Há divisão no seio dos nossos adversários, vamos dizer assim. Quais divisões você acha que expressam essas contradições? Do ponto de vista econômico, o agronegócio contra o capital financeiro, como isso se expressa, por exemplo, na imprensa? Você citou a Globo, mas você tem ainda grandes veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, que ainda acham que o Temer tem que continuar.
É possível que essas frações, distintas frações da burguesia, encontrem uma saída no curto prazo para uma recomposição entre eles? Olha, antes disso, Juliano, para que não fique também uma má interpretação da nossa discussão sobre a Lava Jato, quer dizer, porque às vezes esse debate é feito de uma forma binária muito prejudicial. Quer dizer, você questionar e colocar esse papel político faccioso da Lava Jato não significa, em hipótese alguma, e não pode significar do nosso lado, nenhum tipo de leniência em relação à corrupção do Estado brasileiro. Agora, sabe o que eu acho? Tem aí dois temas que são importantes e que eu acho que os separa nisso. Primeiro é o fator reformas, né? A burguesia tem uma unidade ampla em relação às reformas. Tem uma turma que quer aproveitar essa janela a qualquer custo, porque o governo Temer é uma janela muito oportuna para eles. Quando eles vão ter novamente um governo que não foi eleito, que não precisa se preocupar com impopularidade, porque também não vai se reeleger, né? Ou seja, não precisa prestar conta para ninguém e por isso pode aplicar essa agenda. Alguns falam, essa é a oportunidade de ouro, nós temos que se agarrar a ela. E outros setores são mais ponderados e dizem não. Nós podemos fazer isso de uma outra maneira, perder alguns meses, quem sabe um ano, mas fazer isso de uma maneira mais eficiente pensando no longo prazo. Me parece que o setor do empresariado, quem está mais diretamente ligado a relações de trabalho, coloca essa urgência maior, principalmente na reforma trabalhista. Porque são setores que, inclusive, estão perdendo mais com a crise econômica, claro, por exemplo. Enquanto os bancos, que continuam lucrando com as crises, não têm essa mesma urgência e podem se dar o luxo de pensar um projeto de longo prazo, né? Então, eu acho que tem uma divisão que pode se colocar nesses termos. E tem um segundo elemento, que é o fator Lula, certo? Quer dizer, o risco do Lula ser eleito novamente presidente em 2018, né? Uma parte da burguesia brasileira enxerga isso com a máxima ojeriza. E por isso precisa criar condições políticas para a inviabilização imediata do Lula. Outra parte da burguesia brasileira me parece que não, né? Enxerga uma possibilidade de fazer uma nova recomposição, como fez durante os outros governos Lula. Então, isso também mostra a divisão de facções no processo. Você acha que um novo governo Lula teria condições e se disporia a reverter as reformas que estão sendo promovidas pelo Temer? Olha, Juliano, eu acho que a grande questão é se disporia a isso. Eu acho que qualquer um que se coloque no campo da esquerda tem que colocar essa agenda, e isso significa apelo à mobilização social e popular, porque não necessariamente no Congresso vai ter o eco em relação a essas propostas. E os sinais que frequentemente o Lula dá nas suas posições, nos seus discursos, não apontam para um tipo de governabilidade diferente daquela que foi feita nos 13 anos. Ou seja, apontam novamente para uma recomposição com os setores políticos que estiveram, inclusive, envolvidos no golpe. Qual que é a tua avaliação desses últimos meses? Nós estamos num crescente de mobilizações que até alguns meses atrás, se não fosse impensável, mas pelo menos estava distante de parecer uma realidade. Qual que é o teu balanço desses últimos 3 meses de retomada das lutas populares e o peso que isso tem na definição dos rumos dessa crise que a gente está vivendo? Acho que nesse ano, né, a maioria do povo brasileiro entrou em cena. A greve geral de abril foi incrível. Foi a maior greve geral, talvez, da história do Brasil. Seguramente a dos últimos 30 anos. O nível de ataque do governo Temer foi tão brutal, com a reforma da Previdência, reforma trabalhista, foi um negócio tão forte e ali conjugado, que as pessoas perceberam que, olha, agora é comigo. A PEC, por exemplo, gravíssima a PEC aprovada no ano passado enquanto medida regressiva no país, mas era difícil debater lá no boteco. A reforma da Previdência, eu chegava no boteco, já estavam debatendo. Eles não estão mais sozinhos em campo. Você tem agora um jogo sendo jogado e a Força Popular é parte desse jogo que está afetando a possibilidade deles de ter maioria parlamentar nesses temas. Vejam, o Temer não tem nada a perder. O Temer é um cachorro louco, né? Ele pode fazer o que quiser, ele não vai pagar preço eleitoral por isso. Os parlamentares têm.
tem eleições em 2018. Que papel que essa unidade, não só das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, mas também das centrais sindicais, algumas delas, inclusive, dirigidas por partidos que foram favoráveis ao golpe, é o caso da Força Sindical, dirigido pelo Paulinho, que é deputado do Solidariedade, enfim. Qual o papel que essa unidade tem cumprido para, digamos, reequilibrar um pouco a correlação de forças nesse cenário de disputa que você está descrevendo para a gente? Foi fundamental. Não existiria a greve geral do dia 28 se não houvesse uma ampla unidade. E nós estamos tratando aí, no caso das mobilizações contra as reformas, pelos direitos, de uma unidade que não é só da esquerda. Então, centrais sindicais, como você falou, enfim, Paulinho da Força, o GT. De outro lado, na própria mobilização pelas diretas, também foi além da esquerda, trazendo uma série de artistas, de figuras da cultura. O Milton Nascimento, que teve no ato do Rio de Janeiro pelas diretas, votou no Aécio Neves declaradamente na eleição de 2014. Então, essa ampliação é necessária, né? Sem unidade, a gente não vai conseguir avançar e derrotar. Nós temos que ter essa maturidade, né? Essa abertura para a unidade não significa descaracterização do campo de esquerda, né? Dentro da unidade, nós vamos continuar defendendo as nossas propostas, mas significa a compreensão de que, nesse momento, para enfrentar um nível de ataques incrível que está acontecendo no país, nós vamos ter que ir além, falar para fora da esquerda, falar para outros setores e conseguir trazê-los na mobilização. Isso é uma vitória. Bom, a gente tem pouca unidade ainda sobre o balanço do que significou a experiência de 13 anos de governos do PT, e não sabemos o nível de unidade que nós podemos ter para o futuro, embora tenhamos bastante unidade no presente, uma unidade tática fundamental, como você disse, para barrar as reformas, derrubar o Temer, garantir diretas já. Falando um pouco agora sobre o futuro, já que a gente falou um pouco já do presente e também das nossas dificuldades de olhar para trás, como é que você acha que a esquerda pode constituir daqui para frente um esforço para pensar um novo programa para o Brasil, para pensar alternativas, saídas para essa crise, para que a esquerda possa ser vista de novo pelo povo brasileiro como, digamos assim, um ator político capaz de apresentar saídas alternativas para o país? Eu acho que a esquerda brasileira, o movimento social brasileiro, tem hoje 3 desafios. Um primeiro é fazer valer, não abrir mão dessa ampla unidade no processo de resistência e de luta por direitos. Isso foi um patrimônio conquistado com muita costura, com muita luta, com muita pancada, né, com muita criminalização também. Isso criou um campo unitário o qual nós não podemos colocar em risco. Acho que esse é um desafio. O segundo desafio é que nós temos também que recuperar a nossa capacidade de influência na sociedade, eu diria a nossa capilaridade social, né? Ou seja, a esquerda, vamos colocar no português claro, deixou de lado o trabalho de base, né? Deixou de lado o trabalho nas periferias, deixou de lado a atuação nos locais de trabalho, a organização popular de base junto às pessoas. Deixou de escutar, deixou de ouvir os trabalhadores, dialogar com os trabalhadores, de criar um campo, né, em que a esquerda pudesse se oxigenar. A esquerda se preocupou demais em falar para dentro neste período, seja em disputas estéreis, mas seja também num foco exclusivo na disputa da institucionalidade. A disputa eleitoral é evidente, é importante, é parte da luta política geral na sociedade. Mas se a disputa eleitoral está desconectada de um trabalho de organização de base, de diálogo com o povo, de um pacto com o povo, entre a esquerda e o povo, ela fica refém dos acordos de sempre, caso ganhe, né? Se a gente não pode ter ilusão de que um projeto de esquerda vai ser vitorioso no Brasil se não tiver impulsionado por amplas mobilizações populares. Então, nós temos um desafio importantíssimo que não se dá apenas no âmbito do programa, né? Se dá no âmbito de construir base para um programa, base social que defenda um programa. Às vezes uma parte de nós se preocupa demais no que dizer, mas não se preocupa para quem dizer. Ou quando vai dizer para alguém, vai de uma maneira doutrinária. Ensinar aqui o nosso programa. As relações passam muito para além disso. A construção de um campo social amplo, popular, né, passa muito além de enunciados racionais e doutrinários sobre o que fazer.
significa construir relação direta, construir confiança, estar junto com as lutas, estar acolhendo as demandas. E nós perdemos muito, nós que eu digo de forma geral, mas evidentemente parte da esquerda tem essa preocupação, mas perdemos muito no último período. Eu acho que esse é um desafio também de recobrar o trabalho de base. Mas, por fim, um terceiro desafio é o que você mencionou mais diretamente, que é o desafio programático, né? Esses desafios precisam estar conectados. Unidade ampla na resistência, né? Trabalho de base consistente para retomar a relação da esquerda com a maioria da sociedade brasileira, popular, e, ao mesmo tempo, apresentar onde nós queremos chegar, quais alternativas. Eu sou do entendimento de que esgotou um ciclo na esquerda brasileira. Não é mais possível, né, e nem desejável, né, querer reeditar, né, a estratégia que foi a estratégia que funcionou de algum modo nos 13 anos de governo do PT. O ganha-ganha, né, um pacto, né, onde todos aparentemente ganham, de algum modo, alguns evidentemente mais do que os outros, mas qual é o preço desse pacto? Bom, é verdade que ele tem algumas vantagens e isso nós não podemos ignorar para os setores populares. Mas manter inalteradas as bases. Mas o preço disso é não mexer no sistema político, é não mexer nas comunicações, é não fazer reformas estruturais, é não mexer no sistema tributário, é manter intocados os privilégios da Casa Grande historicamente estabelecidos por aqui, né? Esse preço é altíssimo. E esse preço se fez cobrar, porque se ficou refém dessa turma. E quando essa turma falou, eu não quero mais a conciliação, agora por conta da crise eu quero, não dá mais pacto de conciliação, agora é expoliação. Essa foi a decisão da burguesia brasileira quando se decide a ir ao golpe com tudo. A burguesia rompeu o pacto na hora que quis e conseguiu, né, botar o projeto que queriam no poder. Fala um pouco pra gente, Guilherme, como é que vai funcionar esse processo de debate sobre programa para o Brasil que a Povo Sem Medo vai tocar daqui para frente? Isso vai ser feito de baixo para cima. Né? Isso não vai ser um conjunto de movimentos, de lideranças de movimentos, de partidos políticos se reúnem com alguns intelectuais e elaboram qual é o programa para o Brasil. Né? Bom, isso pode ser interessante, pode sair coisa boa daí também. Mas nós achamos que isso precisa ter um outro método, uma outra processualidade. Então, nós vamos organizar debates em praças públicas em várias cidades do Brasil a partir de agosto. Né? Fazer esses debates em torno de alguns eixos essenciais, democratização da economia, democratização da política, da sociedade, das cidades, da comunicação e da cultura, né? O aspecto como algo estruturante para um programa de esquerda, da pauta negra, LGBT e feminista. Então, a ideia é definir alguns eixos essenciais para a formatação de um programa, construir debates abertos em praça pública, simultaneamente a uma plataforma virtual onde as pessoas vão poder não só assistir por transmissão ao vivo os debates que estão sendo feitos em todo o Brasil, mas também contribuir com propostas para o programa através da própria plataforma e, desse processo, tentar gerar aí um resultado, né, de ideias e elementos importantes para, no final do ano, conseguir sintetizar isso tudo do que seria para nós um esboço, alguns temas essenciais de um programa para o Brasil. Frente Povo Sem Medo inicia esse ciclo em agosto, deve ir até novembro e desde já aproveito aqui a nossa entrevista para convidar quem nos assista a participar. A plataforma deve estar no ar já no mês de julho, né, colocando o calendário dos debates, as propostas. Vamos convidar debatedores de vários, tanto do movimento social, da universidade, figuras dos partidos que contribuam nesses temas. Ou seja, acho que vai ser um bom momento para a esquerda poder discutir programa, mas de uma maneira oxigenada. Se tem uma coisa que a gente pode ter algum nível de certeza, que provavelmente em 2018 nós vamos ter uma eleição presidencial. A certeza é mesmo essa, é provável. Né? É uma certeza relativa. Então, se em 2018 o Brasil vai enfrentar o debate eleitoral nacional, e é uma oportunidade, obviamente, de discutir programa, de discutir propostas, se você pudesse sintetizar rapidamente para terminar esse nosso papo aqui, qual seria, digamos, um programa mínimo que uma candidatura de esquerda, combativa, deveria apresentar no processo eleitoral de 2018, na perspectiva de reorganizar a esquerda, mas também de apresentar saídas para a crise, pontos mínimos de uma plataforma para uma candidatura independente de esquerda e combativa, quais seriam esses pontos, Guilherme? Olha, primeiro reforçar o que você disse da incerteza em relação
a como nós vamos estar em 2018. E por isso, de reafirmar que para nós, na Frente Povo Sem Medo, no MTST, o grande desafio nesse momento é vencer 17. Né? Nós estamos focados nisso. Se a gente perde 17, também 18 vira uma coisa ainda mais tenebrosa, né? Agora, do ponto de vista programático, eu acho que isso sim é um debate que nós temos que ir acumulando. Acho que o ponto zero de um programa de esquerda é exigir a anulação de todas essas medidas do governo Temer. Agora, isso não basta, né? Um programa de esquerda não pode ser a reedição do que foi feito. Ele precisa ir além. E, bom, acho que tem alguns temas fundamentais que a gente poderia apontar em como ir além. Acho que precisa tocar nos privilégios, em especial nos bancos. Do ponto de vista da política econômica, um programa de esquerda para o Brasil não pode ser refém do sistema financeiro. Na prática, o Estado brasileiro hoje é um Robin Hood ao contrário, né? Tira dos pobres com um imposto regressivo, um dos mais regressivos do mundo, e dá aos ricos por um sistema da dívida pública com juros exorbitantes e com muita coisa nebulosa na forma como as negociações são feitas. Uma democratização do Estado brasileiro. Esse tem que ser o nosso eixo. Isso vai se traduzir em várias medidas. Isso se traduz em acabar com o financiamento privado de campanhas eleitorais, não apenas o empresarial, né? Isso se traduz em enfrentamento de privilégios incrustados no Estado brasileiro, em especial do judiciário, que é o poder que tem menos controle social no Brasil desde sempre. Temos que tocar nesses privilégios. Não vai mexer em auxílio moradia de juiz? Temos que tocar no tema da democratização das comunicações. Tema-chave. Nós estamos falando em cumprir a Constituição, parte dessa conversa, certo? A Constituição diz que político não pode controlar meios de comunicação, né? A Constituição diz que tem que ter taxação de grandes fortunas. A Constituição previa em 88 a auditoria de dívida pública, inclusive, né? E esses temas hoje se tornaram ultra radicais. Então, mexer no tema das comunicações, né? E eu acho que também o Estado e até mesmo a esquerda brasileira tem uma dívida com alguns setores que nós precisamos colocar de uma maneira mais importante no programa, né? A pauta feminista, o tema racial, o tema negro no Brasil, que eu acho que se expressa fundamentalmente um genocídio. Nós temos uma violência generalizada contra os negros e negras nas periferias urbanas, um massacre, tem que acabar isso. O tema LGBT, né, o respeito à diversidade sexual como política de Estado, né? O tema indígena, os indígenas estão sendo massacrados, e vamos combinar que mesmo nos governos do PT, o governo Dilma foi um dos que menos fez demarcação de terra indígena no país. Você tem que ter uma política de preservação cultural dos indígenas e de garantia das suas terras, né? Ou seja, isso para delinear alguns pontos que eu acho que são parte da construção de um programa de esquerda para o Brasil. Evidentemente não são suficientes, mas esses pontos, junto com muitos outros, seguramente vão estar presentes no debate que a Frente Povo Sem Medo vai fazer no segundo semestre. Esse foi o Guilherme Boulos, coordenador do MTST, companheiro das lutas do PSOL, da Fundação Lauro Campos, debatendo com a gente os desafios da esquerda brasileira e como pensar um programa para o presente e para o futuro. Guilherme, obrigado pela tua presença, a gente segue juntos na luta. Obrigado pelo convite, Juliano, e parabéns pela iniciativa do programa e pelo papel que a Fundação, em particular o PSOL, tem tido na reconstrução da esquerda brasileira. Valeu, obrigado pessoal, a gente fica por aqui.